A divisão do trabalho é um conceito fundamental para se entender teoria econômica, teoria social, está na base de quase todos os autores clássicos. Se entendia que a organização social, a organização política e a organização econômica de uma determinada sociedade, ela estava intimamente ligada à forma como o trabalho era dividido entre a sociedade. As diversas ocupações, as hierarquias, né, decorriam da divisão do trabalho. Primeiro autor que propôs uma discussão mais sistematizada sobre a divisão do trabalho foi o economista Adam Smith, autor do livro A Riqueza das Nações. Essa discussão proposta por Adam Smith repercutiu em vários outros autores, foi discutida por Karl Marx, por Durkheim, por vários economistas, e é um conceito fundamental. O Guinness traz então essa discussão aqui para a gente. Ele vai dizer lá na página 381 que palavras dele, o contraste entre a divisão do trabalho nas sociedades tradicionais e modernas é verdadeiramente extraordinário. Mesmo nas maiores sociedades tradicionais, não havia normalmente mais do que 20 ou 30 ofícios principais, juntamente com essas ocupações especializadas como as de negociante, soldado ou padre. No sistema industrial moderno existem milhares de ocupações distintas. O recenseamento britânico, isso lá então, ele está citando o recenseamento britânico do ano 2000, né? No recenseamento britânico inclui cerca de 20 mil ocupações diferentes na economia do Reino Unido. Nas comunidades tradicionais, a maioria da população trabalhava na agricultura, era economicamente autossuficiente e produzia os seus próprios alimentos, vestuários, entre outros bens essenciais. Pelo contrário, né, hoje ele vai dizer, uma das principais características da sociedade moderna é a enorme expansão da interdependência econômica. Todos dependemos de muitos trabalhadores. Hoje em dia, essa dependência alarga-se a todo mundo para a obtenção dos produtos e serviços que necessitamos no cotidiano. Salvo algumas exceções, a grande maioria das pessoas nas sociedades modernas não produz os alimentos que ingere, as habitações onde vive ou os bens materiais que consome. Isso remete àquele primeiro capítulo que nós começamos a discutir do Guinness, em que ele vai falar do supermercado, da globalização, né? Então, a ideia é que o aprofundamento da divisão do trabalho faz com que haja um aprofundamento da interdependência entre as pessoas. Quanto mais simples a organização do trabalho, mais autônomas as pessoas são, mais autônomas são as pessoas, porém, a não divisão do trabalho implica na falta de especialização, de capacidade de você se tornar produtivo no trabalho. Quanto mais o trabalho se torna especializado, portanto, a divisão do trabalho se torna mais profunda, mais produtiva é a sociedade. Essa é a tese original lá do Adam Smith, que vem percorrendo até os dias de hoje. Isso aqui tem uma repercussão muito grande. Também aumenta-se a produtividade daquela sociedade, ela consegue produzir muito mais, porém as pessoas são mais interdependentes. Ninguém consegue viver sozinho porque você não consegue produzir o seu próprio alimento, né? Não consegue se vestir e comer sozinho. Você depende de alguém que produza, e essa pessoa para colocar no mercado, você comprar, e essa pessoa precisa também de outras pessoas que produzem outros insumos que essa pessoa, essa empresa precisa, e assim forma-se uma cadeia interrelacionada, que vai fazer com que a dinâmica social, a dinâmica econômica e a dinâmica política se tornem muito mais complexas de serem entendidas. E qualquer alteração num dos polos dessa cadeia vai afetar o restante da sociedade. Portanto, e como ele coloca aqui, nessa dimensão em que estamos, que é a dimensão global, alterações em determinados mercados, em determinados produtos, numa ponta, num país, afeta a nossa vida aqui, sem que as pessoas no dia a dia se deem conta, porque está muito longe, muito distante, para poder dar conta
desse procedimento. Então, tem uma outra repercussão nisso daí. Tem a divisão do trabalho, ela é acompanhada de um outro elemento, que é a relação do trabalho com a tecnologia, né? E a tecnologia que ele está pensando, está discutindo, principalmente a automação, e a automação substituindo postos de trabalho. Então, nós temos uma flexibilização do trabalho, que ele vai falar no início, um aumento da divisão do trabalho, que aumenta a produtividade, mas, ao mesmo tempo, nós temos perda de postos de trabalho. Postos de trabalho que desaparecem porque estão sendo substituídos por soluções tecnológicas. Ele vai falar aqui para a gente, na página 382, por exemplo, que o conceito de automatização ou máquinas programáveis foi introduzido em meados do século XIX, quando o americano Christopher Spencer inventou o autômato, um torno mecânico programável que fazia parafusos, porcas e carretos. O impacto da automatização ampliou-se com a concepção dos robôs industriais, aparelhos automáticos que executam funções habitualmente atribuídas a seres humanos. Os robôs foram utilizados pela primeira vez em quantidades significativas na indústria em 1946, quando o primeiro dispositivo foi inventado para regular automaticamente a maquinaria na engenharia industrial. Não obstante, os robôs com maior complexidade datam apenas do desenvolvimento dos microprocessadores, ou seja, basicamente a partir dos anos 70. Atualmente, os robôs podem desempenhar uma série de tarefas como soldar, pintar a jato, levantar e carregar pesos. Alguns robôs conseguem distinguir certas peças através de sensores ou pelo toque, enquanto outros distinguem visualmente uma certa gama de objetos. Então ele vai falar da automação, ele está falando lá no início do século XX, os robôs hoje são muito mais sofisticados que isso que ele descreve aqui. Mas a preocupação dele com a disseminação da automatização industrial é a perda, né, então, desses empregos industriais, o que afetaria a divisão do trabalho, o que afetaria, portanto, a ordem, a organização, a estruturação de toda a sociedade, né? E aí tem uma outra mudança que ele vai falar, consequente ali na página 383. Ele vai falar não só da tecnologia de automação industrial, a tecnologia da própria informação. Veja que nós estamos numa sociedade que ele vai chamar de economia da informação. Então, nós temos a informação como base da tecnologia e também sendo transformada pela tecnologia. Ele vai falar o seguinte: as perspectivas opostas de Blauner e Braverman em como os efeitos da automatização têm atualmente o seu eco e debate sobre o impacto da tecnologia da informação no local do trabalho. Então ele vai falar que isso é um debate que está em aberto, né? São dois autores, né? Dois economistas, o Blauner e o Braverman. Existem certamente poucas dúvidas de que a internet, o correio eletrônico, né? A teleconferência, o comércio eletrônico estão a tomar a forma como se processam as operações comerciais entre as empresas, porém também afetam o trabalho diário dos empregados. Otimistas como Blauner argumentam que a tecnologia da informação irá revolucionar o mundo do trabalho, permitindo novas e mais flexíveis formas de trabalhar e ascender na carreira. Essas oportunidades permitirão substituir a rotina e os aspectos alienantes do trabalho industrial por uma era de informação mais libertadora, fornecendo aos trabalhadores um maior controle e capacidade de intervenção nos processos de trabalho. Os defensores e entusiastas dos avanços tecnológicos são às vezes apelidados de deterministas tecnológicos, por aceitarem que a tecnologia determina decisivamente o poder e a própria forma do trabalho. Outros não estão convencidos de que a tecnologia da informação acarrete uma transformação inteiramente positiva do trabalho, como concluiu Zsuzsanna Zuboff na sua investigação sobre o uso da tecnologia da informação nas empresas. A administração pode optar por utilizar as tecnologias da informação com fins diversos. Entendida como força criativa e descentralizadora, a tecnologia da informação pode ajudar a quebrar hierarquias rígidas, bem como contribuir por um envolvimento
mais direto os empregados na tomada de decisão e nos assuntos do dia a dia da empresa. Por outro lado, pode facilmente ser utilizada como forma de consolidação de hierarquias e de fortalecimento de práticas de vigilância. A adoção de tecnologia da informação no local de trabalho pode fazer desaparecer as relações face a face e bloquear os circuitos de responsabilidade e transformar o escritório numa rede de módulos autônomos e isolados. Para tal abordagem, o impacto da tecnologia da informação é influenciado quer pela forma como é utilizada, quer pela forma como seus utilizadores entendem o seu papel. Então, a tecnologia da informação ela tem esses dois aspectos. Tem pessoas que avaliam, que analisam, e tem exemplos de casos em que ela pode tornar as organizações mais fluidas, mais ágeis, com maior participação das pessoas, em que as ideias podem ser trocadas de maneira mais intensa, porque você tem um veículo, um meio de processamento bastante eficiente. Por outro lado, pode ser utilizado como recurso de controle e vigilância e para acirrar, tornar mais inflexível a estrutura rígida e controladora de uma determinada empresa, instituição ou organização. De qualquer modo, né, esses processos, como ele vai chamar a atenção aqui para a gente, tem um impacto muito forte, porque altera o perfil da divisão do trabalho, altera a distribuição das ocupações e, portanto, como a organização da sociedade está diretamente ligada à organização da divisão do trabalho, vai haver um processo de mudança na sociedade que necessariamente não vai criar oportunidade para todos e, portanto, precisa ser analisado com mais cuidado. Vamos ver na sequência, no próximo áudio, as implicações desse processo para outras formas de trabalho, como a empregabilidade feminina e outros aspectos da relação entre economia e vida no trabalho.